Olá a todos que acompanham o meu canal, bem-vindos a mais um vídeo sobre a tela Nextion e hoje eu vou dar continuidade à explicação da rotina em Assembly para mandar textos para a tela e números. Então eu estou aqui no ambiente MPLAB, tá? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, eu vou lá para o final do programa, é a parte onde eu gravo as strings, os comandos e os textos na memória de programa do PIC. Então uma coisa, a primeira instrução aqui, que não é uma instrução do Assembly, sim uma diretiva do Assembler, do MPASM, diretiva org, ela me diz que o que for escrito a partir dessa diretiva aqui, vai ser colocado nesse endereço aqui da memória de programa do PIC. Então, todas essas strings aqui, elas vão ser colocadas a partir do endereço 0800X. Então, aqui uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Quando vocês usarem esse artifício aqui para gravar strings na memória de programa do PIC, vocês têm que selecionar aqui um endereço que não vá colidir com o endereço de programa de vocês. Tá? Então vocês sabem aqui que em programa em Assembly, tá? Que o programa começa no endereço 00, tá? E cada instrução que você coloca, cada linha dessa aqui, esse goto, esse retfi, enfim, todas essas instruções aqui, elas usam um endereço de programa do PIC, tá? Então, se você colocar aqui um endereço que daqui a pouco vá conflitar com o programa, a coisa não vai funcionar, tá? E como é que você pode verificar até onde está indo o endereço até que endereço da memória de programa do PIC está indo o seu programa. Tá? Você pode vir aqui em Windows. Deixa eu ver. Nós temos aqui. Lembrei, a primeira coisa então você tem que vir aqui, né? Se você abriu o seu programa agora, você pode compilar o programa, né? Ou colocar aqui já direto para gravar no PIC. Eu vou rodar aqui porque o meu PicKit não está conectado nesse momento, então só vou fazer a compilação. Aí você vem aqui em Windows, Target Memory Views, Program Memory, certo? E aqui você tem as disposições do seu programa na memória de programa do PIC. Tá? Então começa aqui no endereço 0000X. Tá aqui aquele goto, se vocês virem aqui, deixa eu vir aqui para cima aqui. Tá aqui o goto início, certo? O início onde é que é? Ele é no endereço 4, está gravada essa instrução aqui. Certo? Tá aqui, ó, endereço 4, tá gravada essa instrução aqui. Então, no endereço 5 é que vai estar a label início, né, que começa os clears aqui. Tá? Então, só para você ter uma ideia, então tá aqui todo o programa, e aqui você consegue ver até qual endereço está indo o seu programa. Tá? Nós temos aqui, ó, ele foi até o endereço 0120, ou seja, tem bastante memória ainda para chegar no endereço 0800. Vamos chegar lá só para vocês verem as strings gravadas na memória de programa. Tá, vamos pegar por aqui. 5, 7, aqui. Ó, aqui nós temos. Então, a partir do endereço 800, nós temos as strings gravadas. Lembrando, né, pessoal, que não está nos caracteres ASCII, porque aquela nossa instrução DA, ela compacta 2 caracteres por
endereço de memória de programa e elimina o bit mais significativo de cada caractere. Então, por isso que nós temos aqui essas coisas loucas aqui, né? Mas, enfim, então aqui vocês já viram como é que ver para não correr o risco de conflitar a gravação das strings nas memórias de programa, com o seu programa ali em assembly. Então, para cada string aqui, eu dei um nome, o N0, tá? N1, T0, T1, daí TXT0, TXT1, tá? Depois vocês vão ver que eu lanço mão dessas labels aqui para buscar o endereço de início de cada string. Perfeito? Então aqui eu tenho o comando n0.val igual, o n1.val igual, t0.txt igual, né? Assim sucessivamente. Aqui eu tenho as palavras ITAD, Nextion, PIC 16F877A. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: as frases aqui, as palavras, eu terminei sempre com o caractere 00, hexa, para mim poder saber depois, quando eu fizer a minha rotina de leitura das strings, para mim saber aonde termina cada palavra, certo? E aqui eu não terminei com o 0, porque todas elas têm o igual. Então eu sei que quando eu ler o caractere igual dessas instruções aqui, terminou a instrução. Compreenderam? Então aqui eu preciso 0, porque para saber quando termina cada palavra dessa. E aqui não precisa, porque todas elas terminam com igual. Então eu faço um teste lá no programa para ver se o caractere lido é o igual. Então daí eu sei que terminou essa string aqui. Nessa parte aqui do programa, bem no começo, onde eu defino os registradores que eu vou usar, os registradores de uso geral, né? Eu tenho aqui os dois registradores que eu vou usar para os contadores, que são a contagem crescente e decrescente. Aqui são registradores que eu uso nas rotinas de delay, aqui na conversão do número binário para o formato BCD. E aqui é outra questão que eu quero mostrar para vocês, e também já fica aí uma dica de programação. Aqui eu defino, eu coloquei como constantes, mas também não deixam de ser registradores, cada um deles com 8 bits, naturalmente. Aqui é o nosso char1 e char2, que vão receber os caracteres lidos da memória de programa. Aqui, dois registradores para armazenar o endereço da memória de programa, o ADDRL e o ADDRH. Vocês podem perceber que o endereço ele é formado por, aqui, nesse caso aqui, são 14 bits, né? Então são 2 bytes, podemos dizer assim. Tá? Sendo que os 2 bits mais significantes desse endereço aqui, eles não existem, tá? São fantasmas, porque são 2 bytes são 16 bits e a memória de programa só tem 14 bits de extensão. Tá? Então, na realidade, nós vamos trabalhar aqui com 2 registradores para armazenar o primeiro byte do endereço de memória e depois mais um registrador para armazenar o segundo byte do endereço de memória, sendo que nesse segundo registrador aqui, que eu chamei de ADDRH, que vem do inglês Address High, tá? Ele vai só usar 6 bits na realidade. Os 2 bits mais significativos vão ser sempre 0. Tá? Então, somando o 8 com 6 aqui, vão dar os 14. E aqui eu chamo a atenção para vocês que eu coloquei esses registradores aqui como sendo os endereços 70, 71, 72 e 73 hexa. Por que isso? Deixa eu abrir aqui o datasheet do PIC e eu vou explicar essa questão aqui para vocês.
Esse aqui é o mapa de registradores do PIC16F877A. Então, vocês sabem que quem já programa em Assembly sabe que o PIC trabalha com bancos de memória. Nós temos 4 bancos. Em cada banco temos os registradores pertinentes a cada banco. E sempre que a gente quer usar um registrador, a gente tem que selecionar o banco aonde ele está. Então aqui nós temos o banco 0, banco 1, 2 e 3, certo? Então vocês vão ver que para trabalhar com a leitura de memória do PIC, a gente vai usar esses registradores aqui, que eles estão no banco 2, então a gente constantemente aí vai ter que ficar trocando entre banco 0, banco 2, banco 1, enfim. Aqui nós temos 96 bytes no banco 0 para registradores de uso geral, certo? Que são os nossos registradores, que são nesse caso esses aqui. Então, esse comando aqui diz que esses registradores aqui vão ser armazenados a partir do endereço 20 hexa da memória do PIC. E se vocês olharem aqui, o endereço 20 hexa é aqui, ele está no banco 0. Eu poderia ter colocado eles no endereço A0, no endereço 120 hexa, no endereço 1A0, certo? Só que cada vez que eu quisesse usar algum registrador desse aqui, eu teria que mudar para o banco de memória correspondente com essas instruções aqui, que a gente faz aqui, ó, o bank 0 é o BCF status RP0, o bank 1 eu coloco um BSF status RP0. E assim vai. Cada vez que eu tiver que trocar ali dos bancos, eu teria que fazer essas instruções aqui. Tá? Então, por isso que a gente costuma trabalhar com os registradores primeiro no banco 0, depois, se faltar, vai para o banco 1 e assim sucessivamente. Porém, estes registradores aqui, eu coloquei no endereço 70, 71, 72 e 73 hexa, que são esses endereços aqui. Eles vão estar aqui assim. Tá? Começa no 70 aqui, 70 e vai até o 7F. Certo? E esses endereços aqui, eles são espelhados nos outros bancos de memória. Ou seja, eu consigo acessar esses registradores aqui de qualquer banco de memória que eu estiver trabalhando. Tá? E isso é muito... É uma mão na roda, porque quando eu estiver lendo a memória de programa do PIC, ou enfim, trabalhando com outros registradores em outros bancos e eu precisar acessar esses aqui, eu não preciso trocar o banco de memória, certo? E aqui no nosso caso, para fazer a leitura deles, eu teria que ficar constantemente aqui trocando o banco de memória. Então, por isso que eu uso essa área aqui, que é do endereço 70 até o 7F, que ele está espelhado nos 4 bancos de memórias do PIC. Continuando então aqui no código, aqui eu defino o LED no porte D2, vetor de início, vetor de interrupção, as configurações iniciais aqui, tá? Configuro o pino RC6 como saída, porque ele é o nosso TX, e o RD2 como saída, porque ali também está o nosso LED. Aqui eu faço a configuração da USART, certo? Não vou entrar em detalhes aqui, está configurado para 9600 bps. Aquele delay para estabilização de tela. Ligo a USART aqui, com essa instrução aqui. Chamo a rotina Next on Stop, lá conforme eu já expliquei para vocês que dava aquele problema de não imprimir na tela o primeiro caractere, o primeiro número da contagem, que era o 0. Então, fazendo isso aqui, eu elimino qualquer ruído que tenha sido transmitido para a tela durante essa inicialização. Eu mando os 3 bytes de finalização para a tela e a tela entende que acabou a transmissão. Como o que foi para a tela foi apenas um ruído, ela vai descartar.
limpo os contadores, certo? Zero o contador 1, que é o contador crescente. E aqui eu atribuo o valor 255 ao contador 2. Certo? Simplesmente aqui estava todo zerado, o counter 1. Eu faço a complementação do counter 1, ou seja, tudo que é 0 vai para 1 e tudo que é 1 vai para 0. Como estava tudo zerado, aqui vai ser o counter 1, a complementação dele é tudo 1, salvo no W. E 8 bits em 1 é o valor 255, certo? E movo o conteúdo do W para o counter 2, assim eu inicio o counter 2 em 255. Eu podia também ter feito aqui um move LW ponto 255, ou seja, moveria direto o 255 para o W, tá? Mas aqui só foi outra forma de fazer, só para praticar também outras formas de fazer a mesma coisa. E aqui eu desligo o LED. Eu vou pular aqui a explicação da rotina main e das rotinas Nextion aqui. Vou pular direto aqui para a rotina de leitura de string da memória de programa, porque foi o tema do vídeo passado lá que eu mostrei aquele algoritmo, tá? Então essa rotina aqui, readstr, ela vai ser chamada dentro das rotinas Nextion aqui, para ler justamente essas strings que estão armazenadas aqui na memória de programa do PIC. Então a primeira coisa que eu faço eu já tenho que selecionar aqui o banco 2 de memória, porque eu vou trabalhar com os registradores EE-ADR e o EE-ADRH, que eles estão, conforme eu disse, aqui no banco 2, certo? E aqui agora vocês já vão entender por que eu salvei aqueles 4 registradores nessa área espelhada aqui. Então o que eu faço aqui? Eu movo o endereço ADDR-L para o W, tá? Esse endereço aqui, pessoal, ele já vai vir aqui das rotinas aqui Nextion, tá? Eu vou fazer um parênteses aqui, vou chamar aqui o main aqui de novo. Eu vou ter que fazer essa explicação, porque senão vocês não vão entender ali da onde vem aqueles 2 endereços. Então aqui dentro do main, eu movo o counter 1 para o W, certo? E movo o conteúdo do W para o registrador BCD bin L e chamo a rotina de conversão desse registrador aqui, desse valor em binário para o formato BCD, ou seja, centena, dezena e unidade. Feito a conversão, eu vou mover para o registrador W o byte alto. Esse high aqui é uma palavra, é um operador do MPASM, tá? Do compilador assembler. Eu vou mover então para o registrador W o byte alto do endereço da label N0. Perfeito? Então qual é o byte alto do endereço da label N0? É esse 08 aqui. Perfeito? Então eu movo esse valor aqui, 08 hexa, aqui para o registrador W e logo em seguida eu movo o conteúdo então do registrador W para o registrador ADDRH. E aqui faço o mesmo, só que agora com o byte menos significativo, né? Da label N0, do endereço da label N0, eu movo para o registrador ADDR-L. Certo? Então, com isso, aqui,
eu tenho o endereço da onde começa a minha string lá, o N0, que é aqui, dessa label N0, tá? Então essa string aqui, ela começa exatamente na label N0, que é o endereço 0800 tá? Aí aqui ele vai contando, certo? O N1 vai começar aqui no 08 e alguma coisa, o T0 no 08 e mais alguma coisa, assim ele vai colocando. Então eu busco sempre com esse expediente aqui, eu busco o endereço da onde está armazenado a string no meu programa. Em seguida eu chamo a rotina Nextion CMD, que transmite o comando, a rotina Nextion VLR, que transmite o valor, e a rotina Nextion Stop, que transmite o stop byte. Depois aqui eu faço o mesmo com o registrador Counter 2, faço a conversão. Agora eu movo para os registradores ADDRH e ADDRL o endereço da label N1, onde está armazenado a string N1. Chamo as 3 rotinas. Aí eu verifico se o LED está apagado. Se não estiver apagado, ou seja, ele está aceso, ele vai desviar para a label X1, aqui dentro do main. Caso contrário, então se o LED está apagado, ele vai transmitir essas duas strings aqui, que são a T0 e a T1. Aqui então o procedimento é o mesmo, basicamente, só que aqui eu vou transmitir, para transmitir um texto, eu vou ter que transmitir duas strings, na realidade. A primeira é o comando, onde eu vou dizer para a tela em qual objeto, em qual componente da tela eu vou escrever a minha palavra, a minha string. Então, no primeiro caso aqui, eu estou chamando a rotina Nextion CMD com o endereço da label T0, certo? Que contém, se a gente for lá na label T0, para vocês lembrar, contém esse comando aqui, que é o t0.txt igual. Então ele vai colocar o texto txt0, que é o itadd, nesse componente T0 aqui. Então, no primeiro momento, eu transmito o comando, que é o comando que está localizado no endereço onde eu coloquei o nome de T0, label T0. Em seguida, eu pego o endereço, byte alto e byte baixo do endereço, da label txt0, que é onde está a minha string itadd, e chamo a rotina Nextion txt. Quando ele volta da rotina Nextion txt, ele chama a rotina Nextion stop, que transmite aqueles 3 bytes de finalização do comando da tela. Aí ele transmite agora a segunda string, só que agora vai transmitir para o componente T1 da tela, endereço alto e endereço baixo, armazenando nesses 2 registradores aqui. Chamo o Nextion CMD, pego o endereço alto e o endereço baixo aqui da label txt1, certo? Onde contém a string Nextion, armazeno no endereço alto e no endereço baixo, aqui nesses 2 registradores, chamo o Nextion txt, chamo o Nextion stop e desvia para a label x2, que é a label de finalização. Tá? Caso o LED, onde é que está aqui? Aqui. Caso o LED esteja aceso, então ele vai desviar para a label X1, que é essa daqui. O procedimento é o mesmo, só que em vez de transmitir para os componentes T0, ele vai continuar transmitindo para os componentes T0 e T1, tá? Mesma coisa da tela, que são os 2 campos de texto que eu tenho na tela, só que em vez de transmitir as strings txt0 e txt1,
ele vai transmitir a TXT2 e a TXT3. Tá? As strings que estão armazenadas, lembrando, nos endereços que estão apontados por essas labels aqui. Então, o procedimento é o mesmo. Feito isso, ele incrementa o contador 1, decrementa o contador 2, inverto o estado do LED com a lógica X XOR, tá? Eu faço a lógica ou exclusivo no port B, e aí ele inverte o estado do LED. Crio aqui um delay, chamo uma rotina de delay de 500 milissegundos e volto para label main, que é aqui o começo do loop, e aí ele fica executando esse loop aqui indefinidamente. Agora eu vou explicar para vocês a rotina Nextion CMD, que é a rotina que transmite um comando para a tela. Tá? Primeira ação aqui dentro dessa rotina, ela chama a rotina readStr, que é a rotina que vai ler a string da memória de programa do PIC. A rotina lê a string, memoriza os dois, lê cada endereço, né? Aí memoriza os dois caracteres contidos no endereço, no registrador char1 e no registrador char2, certo? Então ele lê o primeiro endereço, tá? Aí ele armazena no char1, chega aqui, ele transmite já ao char1 o caractere que está nesse registrador aqui, através dessa rotina aqui, a usar tx. Eu criei essa rotina aqui, ela está aqui, tá? Para não ter que digitar essa parte do código aqui várias vezes durante o programa. Então o que ela faz? Ela move o conteúdo do registrador W, que está aqui, que é o registrador char1, com esse comando aqui. Eu movi o conteúdo que está, o caractere que está armazenado no registrador char1 para o registrador W, chamo a rotina a usar tx, chega aqui, ela move o valor do registrador W para o registrador txtreg. Com isso, ele já inicia a transmissão, troco para o banco 1 e faço o teste do bit TRMT do registrador TXSTA para ver se a transmissão terminou. Se ela não terminou, ele fica fazendo esse teste. A partir quando a transmissão termina, ele volta aqui para o banco 0 e retorna então para a rotina Nextion CMD. Aí aqui eu vou fazer o teste para ver se o caractere que eu acabei de transmitir é o igual. Lembro para vocês que os caracteres aqui de comando da tela Nextion, a esmagadora maioria deles vai sempre terminar com um igual, certo? Diferentemente aqui, como eu já falei, das strings, que terminam com letras diferentes, então eu tenho que colocar esse zero aqui no final, para ele sempre acrescentar aquele caractere nulo, para mim saber onde terminou a string, tá? Então não é o caso aqui com os comandos, porque todos eles estão terminando com igual. Então aqui eu testo se o caractere que eu acabei de transmitir aqui é o caractere igual, tá? Se for o caractere igual, então significa que eu já cheguei no final da string. Perfeito? Então ele vai desviar aqui para essa label aqui, que nada mais é do que o comando return aqui, que daí volta lá para o main. Tá? Então não é o caractere igual, esse que eu acabei de transmitir, então agora ele vai fazer o mesmo procedimento com o caractere 2 aqui, que eu li da memória lá. Move o conteúdo do caractere 2 para o W, chama a rotina de transmissão, e agora eu vou testar, certo? Se esse caractere 2 que eu acabei de transmitir é o igual. Se for o igual, ele vem para cá, ele desvia para a Nextion CMD, que é o comando return. Se não for o igual, ele vai incrementar
o endereço, o byte menos significativo lá do endereço, certo? E vai testar se ocorreu se ocorreu um estouro aqui da contagem desse byte menos significativo aqui, que ele vai só até 255. Então esse comando aqui, o incfsz, ele significa Increment File Skip If Zero. Ele vai incrementar então esse registrador aqui, que é o ADDRL, que tem o byte menos significativo do endereço lá das strings. E quando chega a zero, que ele estoura a contagem aqui, porque ele começa do zero e vai até o 255, quando estoura a contagem aqui, ele pula, certo? Se não estourar a contagem, ou seja, ele não acontecer aqui um overflow, então ele executa o próximo comando, que é o nextioncmd, então ele pula daqui para cá, certo? E volta lá para a rotina main. Se ocorrer um estouro aqui, então agora o endereço menos significativo aqui ele zerou, e eu tenho que incrementar o endereço mais significativo em uma unidade, certo? Para pular com esses dois, com essa parte do código aqui, então eu incremento o endereço lá onde estão as strings armazenadas na memória de programa do PIC, tá? Para poder ler os próximos caracteres até que chega no igual. Aqui eu só quero dar uma explicadinha, então, um pouquinho melhor dessa questão aqui dos endereços, tá? Vamos pegar aqui esse endereço aqui, o N0, tá? Então, o N0 aqui ele vai funcionar da seguinte forma. Nós temos o endereço 0800, 0801, 0802, 0803, 804, 0805. Tá, vamos deixar aqui, vamos ver o que está aqui. Então, aqui no 800 está gravado o N0. No 801 está o ponto V. No 802 está o AL. No 803, N0.val. No 803 vai estar o igual. Correto? Então, é o incremento que ele vai fazendo lá nos endereços. Perfeito? E aí, se eu não me engano aqui, quando eu termino uma string, que vocês viram aqui que ela não armazenou completamente, ele preenche, se eu não me engano, ele preenche isso aqui com zero, tá? Não é o zero, é o caractere nulo. Então quer dizer que a minha próxima string aqui não vai começar no endereço, aqui na metade do endereço aqui, 803 aqui. Ele deve começar na 804. Tá, então, o N1 vai começar no 804, N1, ponto V, ponto V, e assim sucessivamente, tá? Então, esse é o incremento, eu começo lendo lá, eu passo primeiro esse endereço aqui lá para aqueles dois registradores que contêm o endereço, essa parte aqui para o ADDRH, essa parte aqui para o ADDRL, faço a leitura dos dois, depois eu incremento o ADDRL, faço a leitura dos próximos dois, depois eu incremento o ADDRL, faço a leitura dos próximos dois, depois eu incremento o ADDRL de novo, bateu no igual, ele termina a rotina de leitura aqui no caso a nextioncmd, que cada vez que ele bate no igual, aqui ele desvia para o comando return, tá? Então é assim que funciona essa leitura de caracteres da memória de programa do PIC. Em seguida aqui tem a rotina nextionVLR, que vai transmitir apenas um valor para o campo de número lá. Quando eu faço a conversão usando a minha rotina aqui bin8bcd, ele armazena o resultado da conversão
nesses 3 registradores aqui, que é o BCD CNT, centena, dezena e unidade. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente somando o valor 30 hexa a cada um desses registradores aqui para converter o valor do registrador em um caractere ASCII. Isso aqui eu já expliquei, tá, pessoal? Nos vídeos passados aí, então não vou explicar novamente. Em seguida, eu movo o conteúdo da centena aqui para o W e chamo a rotina de transmissão. Movo a dezena para o W e chamo a rotina de transmissão. Movo a unidade para o W, chamo a rotina de transmissão e retorno lá para o main. Em seguida, ele chama lá, no caso, a next stop, que simplesmente move o registrador, o valor FF hexa para o registrador W e transmite 3 vezes o valor do registrador W para a tela, que é aquele byte de finalização, e retorna lá para o main. Com isso, acabou a transmissão de um valor para a tela. Então, para a transmissão do texto, tá? Ele é a mesma coisa, que a transmissão de um número, só que eu começo transmitindo o comando, certo? T0 aqui, o comando que eu já expliquei. E agora, em vez de transmitir um valor, eu transmito o texto. Então, basicamente, o N, a rotina de transmissão de texto, ela é basicamente igual à rotina de transmissão de comando. A única diferença aqui, tá, é que eu começo transmitindo o caractere aspas, lembrando que a string tem que estar entre aspas. O C já faz isso aqui automaticamente para a gente, colocando quando a gente coloca aquela barra invertida e o aspas dentro da string, ele já faz isso aqui automático, tá? No assembly eu não tenho isso aqui automático. Lembrando que na memória do PIC, de programa, ele gravou apenas os caracteres ITAD aqui, ele não gravou essas aspas, tá, pessoal? Então, por isso é que eu tenho que abrir a rotina transmitindo o caractere aspas, que é o 22 hexadecimal lá na tabela ASCII. Novamente, daí agora eu chamo a rotina de leitura de string da memória. Isso aqui é a mesma coisa que a rotina de transmissão agora de comando, tá? Só que em vez de eu testar lá na rotina de comando, eu testava ver se o último caractere que eu li aqui antes de transmitir, né? Lá eu transmitia o caractere primeiro e testava se era igual depois, tá? Porque eu queria transmitir o caractere igual, então eu podia transmitir o caractere igual e daí em seguida eu testava se o que eu tinha transmitido era o caractere igual, se era eu finalizava a rotina, se não era eu ia para o próximo. Aqui não, aqui eu tenho que primeiro testar, certo? Se o caractere que eu acabei de ler é o caractere nulo ou não. E como é que eu faço esse teste? Eu movo o valor do caractere 1 para o registrador W e se o conteúdo do caractere 1 for 0, não é o caractere 0, é o valor 0, que é o caractere nulo. Dentro do PIC, ele vai setar aqui, ele vai zerar aqui. Deixa eu só confirmar isso aqui. Tá, eu fiz a confirmação aqui. Então, se o conteúdo, ao mover o conteúdo do caractere 1 para o W, se o valor do caractere 1 for 0, tá, ou seja, o caractere nulo lá na tabela ASCII, ele vai setar o bit Z do registrador status, indicando que isso aqui foi uma expressão que resultou em 0, tá? E aí, se o bit Z estiver em 1, ele não pula a próxima instrução, porque aqui diz bit, o BTFSC, bit test file skip if clear, tá? Ele só vai pular se o valor do bit Z for 0. Então o bit Z está 1, indica que o valor do caractere 1 aqui é 0, então que eu cheguei lá no final da string. Então ele já pula aqui
pro final aqui, transmite o aspas de fechamento da string e retorna lá para o main. Se o caractere que está aqui não for 0, tá? Não for o caractere nulo, então ele pula essa instrução aqui e transmite o caractere. Agora ele move, em seguida ele move o valor do caractere 2 para o W e faz a mesma operação. Se o valor do caractere 2 aqui é o caractere nulo, ele termina a rotina, certo? Transmite daí aspas de fechamento da string e termina. Se não for o caractere nulo, tá? Ele transmite daí o caractere aqui lá para a tela. Incrementa o endereço baixo e testa se houve o estouro. Se não houve o estouro, tá? Ele volta aqui para cima para transmitir o próximo caractere daí. Se houve o estouro, ele zera daí naturalmente o valor do endereço, do byte baixo do endereço, incrementa o byte alto e volta aqui para cima para transmitir os próximos caracteres e fica nesse loop aqui até que seja encontrado o caractere nulo para poder terminar a rotina. Tá? Então essa é a mecânica aqui da transmissão de string e valores para o PIC. E para finalizar então o vídeo de hoje, eu vou dar uma explicação aqui de como funciona a rotina para leitura de strings. Tá? Então seleciono o banco 2 do PIC, que é onde estão os registradores EADDR e o EADRH, tá? Que são os endereços de memória do PIC. Então eu movo o ADDRL para o W, certo? E movo o ADDRH também para o movo o ADDRL para o W, lembrando, pessoal, que eu carreguei esses registradores aqui, ó, o ADDRH e o ADDRL, com o endereço das labels lá onde eu tenho as minhas strings que eu quero transmitir para a tela, tá? Então já vem daqui, já vem lá do main, lá da rotina main, essa carga aqui desses dois registradores aqui. Aí eu movo ele para os registradores que são do PIC mesmo, que vão dizer o endereço que vai estar gravado o meu dado, tá? E aqui é onde entra a sacada de eu ter usado esses dois registradores aqui naquela parte espelhada, tá? Se eu tivesse usado na parte não espelhada, por exemplo, para cada operação dessa aqui eu teria que trocar de banco, porque esses dois registradores aqui do PIC, eles estão no banco 2, esses aqui estariam em qualquer outro banco, tá? Geralmente a gente coloca no banco 0, então eu teria que selecionar o banco 0, mover para o W, selecionar o banco 2, mover para cá, selecionar o banco 0, mover para o W, selecionar o banco 2, mover para cá. Então eles estando na área espelhada, eu consigo acessar esses dois registradores aqui de qualquer banco de memória que eu estiver. Tá? Então movi aqui para os dois registradores do PIC, seleciono o banco 3, tá? Quem trabalha com C já pode ver que isso aqui tu nem toma conhecimento dessas coisas tudo aqui. O compilador faz toda essa administração aqui sem o usuário saber, né? Então seleciono o banco 3, seto o bit EEPGD do registrador EE com 1. Com isso eu digo que eu vou fazer uma leitura na memória do programa do PIC, porque se eu limpasse esse bit aqui, colocasse 0 aqui, eu ia dizer para o PIC que eu queria ler a memória EPROM do PIC, certo? E não a memória de programa. Colocando 1 então nesse bit aqui, eu digo que eu vou fazer uma leitura da memória de programa do PIC. Habilito aqui, seto o bit RD, do mesmo registrador, então eu habilito a leitura de dados. Volto para o banco 2, movo o conteúdo agora
do endereço EDATA-H para o W, certo? Que foi aqui. Quando eu coloco aqui os endereços aqui do PIC, onde eu quero fazer a leitura, e quando eu habilito a leitura, ele move o conteúdo que está nesses endereços aqui para esses dois registradores aqui, respectivamente. O conteúdo do EEADRH vai para o EEDAT-H e o conteúdo do EEADR vai para o EEDATA. Tá? Então eu movo o conteúdo do EEDATA-H para o caractere 1 e do EEDATA para o caractere 2. Certo? Aqui eu faço aquelas operações de rotação, que eu já expliquei naquele vídeo, tá? Dos dois caracteres aqui, para poder voltar eles para a forma ASCII. Tá? Então, é através desses comandos aqui que eu faço aquele algoritmo. Tá? Aquelas rotações aqui, as duas para a esquerda e depois uma para a direita. Retorno para o banco 0, tá? Que é o banco normal de trabalho do PIC, e retorno, saio da rotina de leitura de string. Então, pessoal, com isso eu finalizo aqui a explicação dessa rotina de transmissão de valores e de textos do PIC para a tela. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, se ficou algum ponto obscuro, sintam-se livres aí para me mandar uma mensagem aí, que na medida do possível eu tento esclarecer, certo? Agradeço aí a paciência, ficou um vídeo um pouco longo, mas também ficar quebrando assim as explicações em muitos vídeos aí, eu acho que também não fica um negócio legal. Agradeço aí pela paciência, por terem assistido mais esse vídeo. No próximo vídeo aí vamos começar a fazer a interface contrária, ou seja, agora eu vou mandar dados da tela para o PIC. Então vamos ver como é que funciona esse negócio, como é que a gente implementa aí essas rotinas. Então eu espero vocês aí no próximo vídeo. Obrigado mais uma vez. Valeu!